Paz do Senhor para todos, boa noite. Orar para mim tentar descansar um pouquinho. Orar sem cessar, né? O corpo da gente também cansa. Nós também que oramos precisamos também de intercessão dos irmãos por nós. E eu quero abrir uma palavra aqui. Eu vou abrir, fechar meus olhos e vou. Saiu em Marcos capítulo 3, o versículo 8 em diante. A gente fecha os olhos, abre. E de Jerusalém e de Idumeia, o de além do Jordão, e grande multidão de perto de Tiro e Sidom, ouvindo quão grandes coisas fazia, foram ter com Jesus. E disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele. Eu vou ler do início, né, para poder a pessoa entender. Marcos capítulo 3. Outra vez, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estavam observando se no sábado curaria, para que eles acusassem Jesus. E disse Jesus ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus está mandando nós levantar e vir para o meio do povo para ver o que Jesus vai fazer por mim e por você. E disse-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Jesus está perguntando aos escribas e fariseus: é certo no dia de sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma pessoa ou matá-la? E eles calavam-se. E olhando para eles em derredor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu. E a sua mão foi restituída sã como a outra, boa como a outra, normal como a outra. E tendo saído os fariseus, tiveram logo conselho, juntamente com os herodianos da família de Herodes, contra Jesus, como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, o de além do Jordão, e grande multidão dos de perto de Tiro e Sidom, ouvindo quão grandes coisas Jesus fazia, foram ter com ele. E disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, não apertasse, né, não derrubasse Jesus, porque tinha curado a muitos de tal modo, de tal maneira, que todos quantos tinham algum mal caíam sobre ele para o tocar. E os espíritos imundos, vendo-o, se prostravam
diante dele clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não se manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E aproximaram-se dele, e ordenou os 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem opôs o nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Esta palavra é muito linda. Os escribas, o povo que não aceita Jesus. É difícil. Esse povo aqui queria impedir que Jesus fizesse milagre. Como impede da gente estar pregando os milagres de Jesus para Jesus operar através de nós? Mas eu creio no milagre. Eu tenho uma fé sobrenatural. Que Jesus já me operou, gente, eu dormindo. E vai me operar muitas vezes preciso. Ah, mas Jesus, ele opera. Ele faz maravilhas. Para mim pregar que o meu mestre é o dono do milagre, eu tenho que viver o milagre. Eu quero que Jesus visita você nesta noite, opera um milagre na tua vida. Eu quero que o Espírito Santo de Deus entre dentro do teu quarto, do quarto dos teus filhos, e faça um milagre, para que você levante salteando de alegria, para que você veja a tua casa florir na presença. Meus filhos, os teus filhos, são herança do céu, não é do homem. E eu creio no milagre. Eu creio que o câncer, ele pode até tentar contra a nossa vida, mas ele não vai progredir, porque o Senhor é o Deus que ele tem autoridade sobre câncer, sobre AIDS, sobre diabetes, sobre pneumonia. O nosso Deus é o médico dos médicos. É Ele que dá a ordem. Sai desse corpo diabetes, diabetes sai. Sai desse corpo lepra, lepra sai. Sai desse corpo demônio da prostituição, o demônio da prostituição sai. Sai desse corpo demônio do crack, do vício, do cigarro, do álcool, esses demônios saem. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Ele tem poder de matar, expulsar, queimar. E nesta noite Jesus está entrando nas nossas casas. Está entrando na sua casa, levando um milagre nesta noite. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos que perdoar aqueles que têm nos ofendido, e pedimos perdão também. E não nos deixa, Pai, que caímos em tentação, mas nos livra de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu digo do meu Deus que Ele é o meu refúgio. Ele é o teu também, o refúgio dos meus filhos e dos seus também. E minha fortaleza. E no Senhor eu confio. Porque só o Senhor nos livrará do laço passarinho da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as tuas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem das mortandades que acontecem ao meio-dia. Sabe por quê? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e eu e você e os nossos não serão atingidos, porque somente com os nossos olhos nós olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, dos nossos inimigos, porque tu, Senhor, é o nosso escudo altíssimo, é a tua morada. Nenhum mal nos acontecerá, praga nenhuma chegará na nossa casa, porque o Senhor deu ordem aos teus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos para que não tropeçamos com o nosso pé em pedra. Pisarás o leão áspide, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Aí Jesus fala, eu também te livrarei, filhos. Filhas, colocarei vocês no alto retiro, porque conheceste o meu nome. E nós te clamaremos, Pai, e o Senhor nos responderá, que estará conosco na angústia, nos livrando, nos glorificando, nos curando, nos dando abundância de dias e mostrando a nossa salvação. Guarda, Pai, quem vai ouvir esta mensagem. Guarda aqueles que ainda não estão na tua presença, aqueles que fraquejaram por uma palavra. Visita, Pai, este mendigo, esta mendiga. Visita aqueles que se encontram presos. Visita, Pai, os nossos policiais militares, civis, federais. Visita, Pai, esses que trabalham de caminhoneiro, de pescador, de porteiro, eletricista, checantas, minicanta labás. Reta calabachou manás, canta rabanás. Visita, meu Deus, dê livramento. Livramento a esses motoboy, a esses Uber, a esses taxistas, esse motorista de ônibus. Dê livramento quem viaja nessa hora indo e quem viaja vindo. Aos pilotos de avião. Meu Deus, canta, Sébia, canta, Labanás. Jesus, desfaz toda obra de macumba. Coloco meus filhos que são teus nas tuas mãos, os meus netos que são teus, os netos das minhas irmãs, os filhos, os meus sobrinhos, todos. Coloco cada um que está, Pai, no contato deste aparelho aqui. Cada nome que está neste aparelho, naquele quadro de oração, naquele caderno, nas tuas mãos, meu Deus Todo-Poderoso. Cada missionário, cada pastor, cada irmão, cada presbítero, cada diácono, cada obreiro, cada missionário, cada evangelista, nas tuas mãos. E todos os templos do Senhor nas tuas mãos. E assim eu te glorifico, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.